Olá para todos, é um prazer muito grande estar aqui, ainda mais falando de um tema tão bacana como inspirar alguém. E eu fiquei pensando exatamente que ponto é esse na minha vida, na minha história, que seria inspiradora. E eu vou contar um pouco dessa história para vocês, quem sabe vocês me ajudam a descobrir. Eu nasci na cidade de Vitória. E o que caracteriza essa família para mim, que é muito inspiradora, é que os meus pais sempre tiveram muitos conflitos pessoais, né? E também financeiros. A gente tinha pouco dinheiro, mas o que caracterizou minha vida sempre foi uma alegria intensa. Eu nasci no subúrbio e morava numa casa pequena, mas eu não sabia que eu era pobre. Eu nunca me achei pobre ou simples. Eu me achava rica. Pelo contrário, eu achava aquilo tão lindo, achava a vida linda. Nós nos divertíamos muito na minha casa. Todo fim de semana tinha festa e brigas. Os pais brigavam, conflitos amorosos, aquelas coisas de família, né? Normais, né? Mas a gente sempre tinha muita alegria e isso me caracterizou. Eu sou movida pela ação. Eu gosto de fazer coisas, nem que seja faxina em casa. Eu gosto de tirar as coisas do lugar, mover, mexer. Isso me agrada muito. A vida não é exatamente uma linha em direção a ponto. Eu não aponto para chegar, só ponto de partida, né? Então, a minha sensação é essa de ir vivendo e sem sonhos. Eu não gosto de sonhos. Acho que sonhar é uma coisa assim, bem americana, criar um sonho, realizar um sonho, ou fracassar, ou ter sucesso. Eu não sonho. Eu lido com as coisas que estão em minha frente, e com muito ânimo e disposição. Enfim, com 5 anos, eu queria muito estudar. Porque eu já falava poemas em minha cabeça. Eu comecei a fazer poemas antes de aprender a ler ou de escrever. Na minha cabeça, palavras sempre me tumultuaram, palavras. E eu gostava de harmonizar essas palavras por sons. Então, eu sempre arrumava as palavras do modo meio sonoro. E aí, com 6 anos, eu fui encostada, como se chamava antigamente, no primeiro ano. Eu não tinha matrícula. No meio do ano, a minha mãe conhecia a professora e disse: essa menina está me enchendo a paciência, que ela quer estudar, deixa ela vir. Só que eu fiz uma prova e passei, porque eu já sabia ler, aprendi a ler meio sozinha. E ela me matriculou. Então, essa carreira acadêmica, na verdade, que começa com 6 anos, me faz entrar na universidade aos 16. Aos 16 anos, eu fiz vestibular na Federal do Espírito Santo para psicologia. Entrei para o curso de psicologia, a primeira coisa que eu vi foi aula de filosofia. Adorei aquilo, né? E, obviamente, rapidamente me envolvi. Obviamente, nem tanto, mas me envolvi com o movimento estudantil, que eu já fazia desde o movimento secundarista. Então, no primeiro semestre, com 16 anos, eu fundei, junto com outros amigos, o Centro Acadêmico de Psicologia. Fui a primeira presidente do Centro Acadêmico, né? Fazia política. Com 17, eu já falava nas assembleias da Uni, com 2.000 estudantes num ginásio de esportes. Eu, aquela pequenininha, estava lá falando e defendendo. Então, eu sempre fiz muito política, né? E isso marcou minha vida acadêmica. Mas tem outro pedaço, né? Que a minha vida, como eu disse, ela vai assim. Minha mãe sempre gostou de esportes e de arte. Então, com 6 anos, eu fiz uma peça infantil da igreja. Com 7, eu fazia o teatro da igreja, teatro dominical. E com 6 também, eu comecei ginástica olímpica na escola. Então, eu amo a disciplina desde muito cedo. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto realmente de ver o que tem na minha mão e conseguir ir fazendo. E foi isso que me caracterizou. Passei e entrei na universidade. Aí foi basicamente política no início. E aí fundamos, eu e alguns amigos, uma coisa chamada Turma do Ócio. Isso na década de 80, 83 mais ou menos, bem antes do Domênico de Masi. Então a gente, ao invés do movimento estudantil, sentava na universidade, na grama ao redor do restaurante universitário e ficávamos discutindo política. E, obviamente, a arte foi surgindo, eu já escrevia, eu mostrei o que eu escrevia, poeticamente, fazendo uma crítica à universidade. Aí vamos para o restaurante universitário. Então eu comecei a subir na mesa do restaurante universitário e fazer discurso político, só que era um político poético, né? E isso começou, então, os recitais que eu comecei a fazer na universidade. Aí o poema foi surgindo. Nunca me achei poeta, de verdade. Hoje eu posso dizer para vocês que tudo que eu ganhei na vida vem do poema. Ele que me deu fama, não foi a filosofia. A filosofia veio depois. Quem chamou atenção para mim na televisão, no jornal, e eu apareci muito no jornal, a minha vida inteira, não apenas no Jornal Globo ou outros jornais de circulação nacional, mas nos jornais do Espírito Santo de Vitória. Com 17 anos eu dava uma entrevista no jornal falando sobre o movimento estudantil. Uma alegria, aquele Espírito Santo, aquela cidade de Vitória. Que delícia que foi aquela juventude. Eu morava na universidade. Eu chegava na cidade de manhã e saía à noite. O dia inteiro a gente fazia alguma coisa e sempre muito agradável e produtiva. Com 18 anos, eu saí de casa para morar com um namorado. Logo depois eu comecei a trabalhar.
no Espírito Santo, eu trabalhei na Secretaria Municipal e Estadual de Cultura, fazendo projetos, eu era assessora de estudos e projetos, com 19 anos. Comecei a dar aula para professores de ensino infantil, na época chamava maternal, jardim e pré. Comecei a fazer isso com 18, quer dizer, antes até, não podia nem ter carteira assinada, que eu era menor, eu dava aula de psicologia para futuros professores de maternal, jardim e pré. Acho que com 25 anos, eu achava que eu era produtora cultural. Por toda essa vida eu comecei a fazer eventos, encontros de banda de Congo. Aí, falei, quero continuar estudando. Não tinha pós-graduação na minha Universidade Federal na década de 80, nenhuma. Aí surgiu uma, especialização em elaboração e implementação de políticas públicas. Eu falei, oba! Hoje é o curso que eu mais uso com a educação. Eu trabalho com educação e com políticas públicas. E esse curso hoje é super útil. Mas eu fiz sem valorizar. Mas como eu realmente sou muito ativa, quando eu faço algo, eu invisto naquilo. Investi e adorei. Antes do curso terminar, eu resolvi que eu ia me mudar para o Rio de Janeiro. Né? Me envolvi aqui com amigos, umas paixões, aquela coisa, né? Falei, opa, eu quero ir para o Rio de Janeiro. E cheguei no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, sem absolutamente nada. Sozinha, com uma mão na frente e outra atrás. Eu esqueci que nesse período também, até para me sustentar, movida por tudo isso, eu comecei a atender em consultório. E as pessoas, eu sempre dizia que eu nunca ia ser psicóloga, eu quero ser professora, eu quero dar aula, eu quero o mundo acadêmico, mas eu precisava me sustentar. E eu não tinha uma cadeira para a universidade ainda. Aí um amigo, psicanalista, falou, você é boa nisso, por que você não faz isso? Eu falei, mas não vai dar... E ele falou, eu te oriento. E ele foi me incentivando, me dando texto, eu sempre fui muito estudiosa, engoli aquilo e realmente comecei a trabalhar. Eu, com 2 meses, meu consultório estava lotado e me sustentava. Eu me sustentei durante 25 anos com o consultório. Acho que a minha maior vantagem como psicanalista sempre foi essa experiência de vida. Eu nunca me furtei a nada. Eu sou uma pessoa muito corajosa. Tem outro detalhe no meio que também, olha como é que são pontas, né? Tem algo aí no meio, que é, na universidade, no final da minha graduação, não, no começo da minha graduação, eu comecei a estudar Nietzsche. Aí é que é a grande questão, porque o Nietzsche, eu comecei com 17 anos, né? Então, eu acho, a impressão que eu tenho é que o Nietzsche, o pensamento do Nietzsche se confundiu comigo, assim. Eu fui crescendo com aquele pensamento. E o Nietzsche tem uma coisa que me agrada muito, né? Que é o pensamento trágico. O pensamento trágico, depois eu volto lá para a minha trajetória, ele é mais ou menos assim. A vida é muito dura, ela é grande fonte de conflitos. E a cultura quer nos proteger dos conflitos. E o pensamento do Nietzsche diz, quando a cultura nos protege dos conflitos, ela não consegue nos proteger. Esses conflitos aumentam, porque o conflito é parte da própria existência, de forças em sentido contrário, que produzem forma. Então a vida produz dor na sua natureza e não na sua cultura. A cultura, diz o Nietzsche, ao invés de nos proteger do sofrimento, deveria nos fortalecer para que a gente fosse capaz de lidar com a dor. E não só isso, para que a dor ou a paixão, que é um excesso e descontrolado, pudesse se transformar numa ação, né? Então, esse é o grande desafio. Como canalizar essa angústia de existir que nos caracteriza. Afinal de contas, como Homo sapiens, eu não apenas existo, mas o tempo inteiro eu sei que existo. Tem algo aqui o tempo inteiro virtual, né? Que é a minha consciência, meu grupo de valores, que o tempo inteiro me vê, me olha e fica me dando informação. E esse bate-papo é o que caracteriza. Então, todo ser humano, isso eu sei desde os 15 anos, talvez desde os 8, né? Mas com 15, 16 eu comecei a configurar isso filosoficamente. Mas todo ser humano carrega o infinito nas costas, né? Isso é um pouco pesado, porque quando você descobre o que é o infinito, o que é a morte, o que é a vida, a gente está sempre andando, por mais que você se envolva em comprar, pagar, explorar, sei lá, o que quer que as pessoas façam para esquecer das angústias, né? Cada um tem as suas manias, alguns fazem, inclusive, coisas muito agradáveis pelo mundo e outras nem tanto, mas essa ferida da existência tem muito a ver com a consciência. E a consciência é esse espelho que diz, meu querido, minha querida, um dia você nasceu, outro você vai morrer. O que você vai fazer nesse intervalo? Eu carreguei isso desde muito cedo. A consciência do infinito, a consciência de que eu sou ninguém, né? Então, a sensação que eu sempre quis foi me inserir no acontecimento. Eu estou sempre lendo o acontecimento e vendo que modo eu plugo nele. E foi assim como eu estou contando que a minha vida foi vivendo. Com tudo isso, e a poesia, que eu sempre escrevi poemas, sempre, mesmo não valorizando isso como arte, era uma necessidade, né?
Mas isso sempre foi muito, muito angustiante. E eu estudava psicologia e como eu precisava de dinheiro, eu era monitora. Desde o primeiro semestre me tornei monitora. Então eu fui monitora durante 5 anos de filosofia. Por isso que depois eu caio para a filosofia. Nesse período, você imagina o que é você ter 18, 19, morar com um namorado numa praia, ter o mundo ali e ter essa compreensão dessa angústia, né, tão marcante. E tinha uma coisa que me marcava, me fazia sofrer muito, que era, por que serve a vida? Para que a gente vive? Se a gente morre, o que exatamente é isso? Isso me angustiava de uma maneira insuportável. Nada vale a pena, né? Nada vale a pena. Para que viver? O sofrimento, existe Deus, não existe Deus? Isso me angustiava. Eu queria explicar a vida e isso era muito angustiante para mim. Aí teve um momento em que eu precisei resolver isso, porque eu não saía de casa, eu passei um período... Não é depressão isso, não chame isso de depressão. Pelo contrário, isso é uma busca insistente por uma direção, com muita coragem. Eu ficava em casa, eu mal ouvia TV, eu mal ouvia... TV então nem... Eu era contra naquela época, mal ouvia música. Eu ficava em casa conversando comigo dias e dias sem falar com ninguém no meu apartamento. Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas era o que eu fazia. E no meio disso eu senti que alguma coisa tinha que acontecer. E o próprio Nietzsche me trouxe a resposta, que é: a vida se justifica por ela mesma. A minha consciência não é capaz de explicar a vida, porque explicar é transformar em linguagem. Linguagem é algo limitado, são caixas, palavras são caixas que cabem em um sentido amarrado. A vida é ampla, as palavras são fixas, limitadas. Então, falar é colocar o mundo em caixas, necessariamente. Por isso existe a poesia, para romper as caixas e produzir intensidade. Senão a gente morreria se não fosse o poema, se não fossem as gírias, se não fossem os rompimentos do corpo, né? Enfim, então eu pensei, caramba, usando o próprio Nietzsche, eu falei, caramba, eu estou sofrendo porque eu estou tentando explicar, e a vida não se explica. Eu vou afirmar. Então a coisa do Nietzsche é: olha a vida, você gosta do que você vê, do que você vive, então vive, né? E deixa que ela se justifique por ela mesma. E de lá para cá é isso que eu faço. Eu gosto da vida, eu acredito na vida em si. E é isso que eu tento fazer todos os dias para viver. Procurar coisas e alimentos que me deem força, coragem, intensidade. Aí onde eu aplico isso, de fato, para mim faz pouca diferença. Enfim, continuei nessa trajetória, animada, tenho essa característica, pilhada, enfim, e fui, me formei, vim para o Rio, como eu estava contando, e aqui no Rio, eu falei, poxa, eu vou fazer, já tinha o consultório em Vitória, então eu ia uma vez por semana a Vitória no início e ficava 2 dias. E o resto aqui. Depois eu comecei de 15 em 15, ficava 2 dias e voltava. Fiz 6 anos isso, de ônibus. Na época o avião era caríssimo, então era ônibus. Ficava 2 dias e toda a minha vida no Rio eu não precisava trabalhar, porque me sustentava com aquele consultório. Pensei, resolvi fazer filosofia. Fiz a prova, passei em 2 universidades e fiz a graduação em filosofia. No meio disso, eu falava poemas no CEP 20.000 com Chacal, que é um evento que acontece... mensalmente no Rio, há 20 anos ou mais, eu nem tenho essa conta, mas há muitos anos. E eu ia lá falar os poemas no palco, porque eu já tinha falado antes, alguém tinha gostado, publiquei já nessa época um pequeno livrinho chamado Escritos de Poemas. Aí acontece uma coisa engraçada, eu começo a falar poemas e estudando filosofia. Um dia, um diretor do Carioca, chamado Kiki Dias, Henrique Dias, famoso ator, tinha um grupo, eu falei, Kiki, você não quer me dirigir? Eu queria fazer um espetáculo de poesia. Ele falou, não tem como, estou todo enrolado, 1000 trabalhos. Eu falei, eu dou aula de graça e você me dá uma dica, pelo menos, no espetáculo. E assim começaram os grupos de estudos. Eu dava aula de graça para Drica Moraes, para Olinto, César Augusto, que era a companhia do Kiki Dias. Nisso, começam a aparecer outras pessoas. Quem é aula de filosofia? De repente, eu tinha 8 grupos. Cada grupo com 30 pessoas, né? Isso foi se tornando muito forte. Aí, um dia, eu comecei a cobrar. E aquilo começou a me sustentar muito bem, porque não tinha um Casa do Saber, não tinha nada disso naquela época. Eu era a única professora que tinha aquela leva de alunos. Aí, os jornais resolveram fazer moda de filosofia. Vocês lembram, uns 10 anos atrás. Me colocaram no jornal, capa do jornal, a professora de filosofia. Dali foi um pulo para eu ser convidada para fazer o Fantástico, que queria colocar filosofia na televisão, e me procuraram.
Eu fiz para o Fantástico 32 filmes de 7 minutos. Participei da gravação à edição de todos. Domingo eu estava lá junto com o editor. Dei muito trabalho para meus amigos lá do Fantástico, muito, porque não deixava ninguém trabalhar. E aí a vida andou. Então, o que aconteceu a partir dali? Eu comecei fazendo Fantástico, comecei a ter grupos, comecei a fazer palestras em empresas e comecei a discutir a questão do contemporâneo, que é a análise do contemporâneo que eu gosto de fazer. O que estamos vivendo, né? A gente gosta muito de falar do passado, né? O Nietzsche diz que a gente, na universidade especialmente, é como o Egito, ele chama de egipcianismo. A gente mumifica o mundo para falar dele. Então, enquanto o mundo não vira uma múmia, você não consegue falar, porque você não pode falar do que está acontecendo. Isso é água corrente. Não, isso vai dar errado. Mas eu gosto de um erro. Na verdade, eu me movo muito mais pelo erro. Inclusive, eu me movo pelo sofrimento, né? Eu vou falar um segredo aqui, não é para vocês seguirem novamente quem está ouvindo, mas não custa dizer. Eu, quando não tenho um conflito, eu busco um. Quando está muito tempo sem um abismo, eu procuro logo arrancar um pedaço do chão para eu poder cair. Eu gosto da brincadeira de viver. Eu gosto do jogo. Eu não quero viver para ganhar nada, uma estabilidade. Se eu ganho uma estabilidade, eu arrumo logo um problema. E isso me caracteriza, né? Eu tenho uma formação múltipla, eu falo de qualquer assunto, né? Porque eu faço análise do contemporâneo e tento linkar essa análise com qualquer situação. Mas a minha questão política centrou-se em quê? Fazer política, para mim, hoje, é discutir educação. O que é discutir educação? É desautorizar as múmias, né, conceituais, entender que nós temos ferramentas hoje extremamente poderosas e democráticas que em si mesmas são plurais e capazes de nos colocar numa sociedade mais ética e mais justa. Exatamente o que eu acho das ferramentas. Eu estou falando da rede, né? Não apenas a rede, a web, mas o fato da web existir, nasce uma nova correlação de forças horizontalizada que permite novos acordos em pontos que antes não existiam. Se antes a gente tinha o QI, que vocês conhecem, que é o Quem Indica, hoje você, numa página, se você souber ler e com sofisticação e interpretar aquilo com grandeza, você pode se destacar de fato a partir dali. Correlações você pode fazer, se você é capaz de seduzir alguém do teu conteúdo. Por exemplo, você é um aluno de ensino médio, mas ama matemática ou história, né? Você pode seduzir uma rede social de pós-doutores em matemática para te aceitar e você vai fazer essa conexão ali com forças altamente distintas. Isso é muito produtivo. Então, a ferramenta é muito boa. Mas estava eu estudando essas ferramentas, fazendo palestra sobre contemporâneo, valorizando essas ferramentas, ao mesmo tempo que tinha clareza que o século XX se caracterizou pelo não pensamento. Por quê? A sociedade do conhecimento começou no século XIX, né, quando Marx diz, proletários do mundo univos. A frase gerou a segunda força política da Guerra Fria. O século XX começou, já desde o seu princípio, entendendo, especialmente depois da Revolução Russa, entendendo que o pensamento era uma arma mais poderosa do que as outras. O século XX, o mundo capitalista não quis pensar e cortava isso porque podia levar ao comunismo. Mas o mundo comunista também não quis pensar, porque isso retornava ao capitalismo. Então, tivemos no mundo comunista uma educação doutrinária, no mundo capitalista uma educação técnica. Século XX, técnica. A técnica foi deixada sozinha, porque achavam que a técnica não era revolucionária. Foi tão bom que ela ficou sozinha que ela nasceu revolucionária, mesmo sem intenção, né? Porque ela é orgânica, a rede, a web é orgânica, ela trabalha com forças múltiplas, como é o corpo, como é a vida. Então, a pirâmide ali já não cabe tanto, né? Como é o nosso modelo antigo de gestão, quer dizer, um manda e os outros obedecem, ali não, são acordos que mudam o tempo inteiro. Enfim, temos essa ferramenta, mas quem somos nós? Filhos, netos, bisnetos de um século que não pensa? Então, a educação foi perdendo isso. No ensino médio você estudava latim, espanhol, música erudita, música clássica, né? Você estudava no ensino médio o que a cultura tem de melhor. Não era o fundamental. O fundamental você estudava no primário e ginásio, como se dizia, né? Enfim, isso tudo foi muito sucateado. Você está hoje na universidade, no primeiro ano você estuda língua portuguesa, porque no primeiro ano da universidade você não sabe ainda escrever. Então, esse é o sucateamento da educação. Quando as manifestações aconteceram no Brasil,
Eu, na minha página, fiquei desesperada, porque é um fenômeno que eu estudo. Eu falei, caramba, as pessoas estão indo para a rua porque tem um efeito viral dessa ferramenta poderosa que é capaz de reunir. Mas essas pessoas estão aqui, eu estou aqui, ninguém discute política. Na minha página eu coloco uma questão política e ninguém participa. Um dia ninguém passava. No outro, todo mundo era politizado, todo mundo sabia tudo de política, o que queria e o que não queria. E eu era de direita, porque eu dizia, presta atenção que isso não é bem assim, estamos colocando pessoas na rua movidas por indignação. Indignação é afeto. É afetar e ser afetado. Indignação não é direção. Como é que você coloca pessoas na rua sem direção? Aí começa a minha polêmica, uma das que eu tive envolvidas. No meio dessa polêmica, eu me encaminhei para o que eu gosto de fazer hoje. O que me dedico hoje é... Eu vi as pessoas ali na rua querendo clicar na realidade e não davam, né? Uma garota me diz... Eu discutindo isso e eu digo para ela... Mas por que você está indo para a rua? Ela pode me manifestar. Eu falei, ótimo, mas o que você busca? Ela disse, eu quero melhorias na educação. E eu disse, mas o que você quer para a educação? Ela falou, isso eu não sei, quem tem que fazer são os políticos. Eu disse, mas você acabou de dizer que os políticos são bandidos, não prestam? Você vai entregar aos bandidos o destino da educação? Ela, só falta agora você dizer que para eu ir numa manifestação eu tenho que estudar história. E eu respondi, não, manifestação é só levantar um cartaz. Mas para mudar o Brasil dá um pouco mais de trabalho. Eu tinha essa sensação de que todo mundo queria mudar o Brasil e não sabia como. E queria clicar, mas a realidade não se clica como numa página. Eu quero isso, eu quero... Não, não é bem assim. Ali eu pensei, caramba, a gente pode criar canaletas para que as pessoas atuem na sociedade. E é isso que eu me dedico hoje. Hoje eu me dedico a um modelo de gestão, né, que é um modelo complexo, né, e parte de várias pontas, né, e eu estou me dedicando a isso. Uma maneira de construir, por meio de aplicativos, a relação entre o cidadão e aquilo que o serviço público ou privado produz. Isso envolve um acordo entre setor público, setor privado, as academias, universidades de pesquisa, as organizações não governamentais, os organismos internacionais e a população. Cada um é representante, eu sou representante da população. Nesse acordo, o meu papel é fazer a interface entre o que a população quer oferecer de cidadania. Eu quero ajudar a cuidar da escola, eu quero ajudar no posto de saúde, me interessa o lixo, me interessa a reciclagem. Eu não tenho dúvida que a nossa população quer muito isso, contribuir, eu não tenho dúvida, a gente viu isso na rua. A questão é como. Nós estamos construindo pequenos sistemas, aplicativos, software, que faz com que uma pessoa entre aqui, diga o que ela quer fazer e em 24 horas ela encontra um lugar onde ela possa trabalhar. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Pode ser que isso não aconteça, é uma coisa que está nascendo, quer dizer, que vai acontecer, pode ser que não tenha um resultado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que me inspira hoje é utilizar a ferramenta web, utilizar a rede, que, segundo eu penso, cria uma relação horizontalizada bastante democrática e construir com essa ferramenta acessos para que cada um de nós possa participar da administração da cidade. Quando estivermos nas ruas, nós apontamos uma direção só, que é piramidal, ainda pensamos como pirâmide, né? Então a gente fala assim, é o Estado, mas a gente esquece que não é só o Estado. Tem as organizações também, o poder privado. As empresas têm que atuar. Como assim, na cidade? Exatamente elas que lucram com isso, mas as organizações não governamentais têm seu papel. A universidade tem um papel público, que talvez isso não esteja tão presente hoje, já que os nossos modelos são muito distantes e abstratos. Então temos que ter, sim, as universidades produzindo cidadania, eixos para que a gente possa viver melhor, né? E a população, que infelizmente não tem contribuído muito. Quero dizer, qual é o nosso exercício de cidadania? Se a gente polui os rios, se a gente não segue as regras de trânsito, enfim. O maior aprendizado disso tudo é a gente realmente entender que a cidade só vai funcionar quando nós pudermos objetivamente atuar nessa direção. Hoje a web é capaz de fazer isso, a rede é capaz de fazer isso. E a gente precisa criar essas canaletas. É a isso que eu me dedico, né? E a educação. Então, se por um lado, as canaletas que a gente pode criar são múltiplas, para que a gente possa de fato interferir no posto de saúde, interferir cotidianamente na administração da cidade, por outro, eu trabalho incentivando uma educação
crítica, uma educação reflexiva, uma educação pelo pensamento, uma educação que faça viver melhor, uma educação que abandone a abstração dos grandes conteúdos e que nos objetive na direção do protagonismo. Nós temos desafios graves, desafios ambientais, tecnológicos, econômicos e sociais, conflitos religiosos, conflitos de convivência, as grandes imigrações que acontecem no mundo. Então, a gente tem conflitos gravíssimos no mundo. Não dá tempo de citar a página e a editora o tempo inteiro. Não dá para você escrever um texto e ter que dizer que todo mundo que você usou para escrever aquele texto. A gente tem que abrir a boca e usar o conteúdo com poder e o poder de transformar a realidade. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Enfim, uma educação que nos coloque protagonistas, de fato, com a capacidade de leitura e interpretação da realidade. Paulo Freire, não basta ler os livros, é preciso ler o mundo, né? Esse é nosso grande educador brasileiro. Se formos capazes de ler o mundo com sofisticação e não com essa polaridade que vemos hoje nas redes sociais, né? Se 1000 pessoas curtem e você discute, você é destruído. Então, qual é o exercício da diferença hoje nas redes sociais? Nenhum. Enfim, a rede permite a diferença, mas o modo como formatamos o uso da rede, especialmente nas redes sociais, é de segmentar, é de excluir, o que é um absurdo, mas isso vai passar, né? Acredito com o meu otimismo. Mas, finalizando, uma capacidade de lidar com a realidade com coragem, com autonomia e responsabilidade, com potência, uma capacidade de ler o mundo com sofisticação, aliado à ferramenta que temos, eu não tenho dúvida que a gente caminha para uma sociedade mais ética e mais justa. É isso. Muito obrigada.